vamos lidar com o teorema fundamental da álgebra. Você já deve ter ouvido falar. O teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio a coeficientes complexos, o que inclui a coeficientes reais, tem raiz complexa. Aliás, eu vou começar anunciando uma coisa. Então, teorema fundamental da álgebra, como diz o profeta Malaquias, se tem x, tem raiz. Tá? Quer dizer, se o polinômio tem x, quer dizer, não é constante, então tem raiz. Polinômio complexo se tem x, tem raiz. E tem um teorema de Brouwer. Então, esse teorema aqui é um teorema sobre polinômios, um negócio bem algébrico. O teorema de Brouwer é o seguinte, você tem aqui o disco, na verdade ele vale para a bola em Rn, tá? Mas pensa assim, esse cara aqui é o B, né? Se você tem f de B em B contínua, implica que existe x pertencente a B, tal que f de x igual a x. Pergunta natural. E aí, o que um teorema tem a ver com o outro? Mas, repara, se eu fizer em R, a gente sabe que todo polinômio de grau ímpar tem raiz. Certo? Quer dizer, se você tem um polinômio P de R em R, polinômio de grau ímpar, implica que existe x tal que t de x igual a zero. Essa é a demonstração, né? O polinômio de grau ímpar, ele, vamos dizer, supõe que o termo de maior grau é positivo, então ele vai para menos infinito e menos infinito, mais infinito, mais infinito, ele é contínuo, tem que passar por aqui. E o teorema de Brouwer, a generalização, não, a particularização disso para os reais, quer dizer o seguinte, se você tem uma f do intervalo menos 1, 1 em menos 1, 1, contínua, então existe x tal que f de x igual a x. E a demonstração passa por você fazer f de x menos x, né? Isso aqui é g de x, então em menos 1 essa função é maior ou igual a zero, em 1 ela é menor ou igual a zero. Então, pelo mesmo teorema do valor intermediário que demonstra que esse cara daqui tem raiz, isso daqui é verdade. Tá legal? Então, pelo menos em R, eles têm alguma coisa a ver um com o outro. O que a gente vai ver, de certa maneira, como subproduto do raciocínio, assim, é que no plano, eles também, esses dois teoremas têm a ver um com o outro. E antes de fazer qualquer conta, eu vou... repare que o resultado fundamental aqui para demonstrar esses dois teoremas é o teorema do valor intermediário.
que é um teorema absolutamente óbvio, assim, você pode ensinar no ensino médio, isso aqui, claro que você vai ter que admitir, vai ter que dizer, função contínua, a função que você desenha sem tirar o lápis do papel e tal, e aí vale esse teorema. Então, é um princípio, sabe que a gente, para demonstrar esse teorema, a gente precisa de alguma coisa pesada, ou propriedade suprema, ou teorema de Bolzano-Weierstrass, quer dizer, não vale nos racionais, vale só nos reais, mas é uma coisa bastante aceitável. Então, aqui, para esses dois teoremas, eu vou precisar de um resultado da mesma família do teorema do valor intermediário, que eu acho também bastante aceitável, que é o seguinte. Tem um videozinho na playlist do TFA que eu acho que é o menos assistido e é o mais importante, que é o videozinho que diz o seguinte: você tem um ponto, e aí, se você botar uma curva, você pode, uma curva fechada, você pode dar um número, que é o número de voltas que essa curva dá em torno do ponto. Nesse caso, é 0. Mas essa daqui dá. Então, vamos chamar que o ponto P, aqui é a curva C1, o número de voltas de C1 em relação a P é 0, aqui é o número de voltas de C2 em relação a P é 1. Pode ser mais do que 1, né? Você pode fazer uma coisa assim. E aí, essa C3 aqui, o número de voltas de C3 em relação a P é igual a 3. E a gente pode convencionar o seguinte: se girar no sentido negativo, né, por exemplo, você pode pegar aqui a C4, que roda no sentido horário, é uma coisa meio já fora de moda, sentido horário. Tem gente que nem consegue ver horas no relógio ponteiro, mas é super legal porque você vê ao mesmo tempo quanto tempo passou, quanto falta, está tudo ali. Então, aqui é C4, ela roda no sentido contrário. Então, a gente pode dizer que o número de voltas de C4 em relação a P, em torno de P, é menos 1. O termo erudito é índice, é o índice da curva em relação ao ponto. Então, tem esse número, um número inteiro, para cada curva fechada. Se você se aprofundar um pouco, você diz, pô, mas tem curvas. Basta a curva ser contínua e não passar por P, que esse número vai existir. Mas, assim, se ela for de classe C1, é mais simples. A gente calcula esse número por uma integral. Mais na frente, nós vamos voltar a isso aqui. Mas, de qualquer maneira, dá para ensinar isso para as crianças, em princípio. E tem uma outra coisa que é... Agora, o que o teorema do valor intermediário tem a ver com isso? É o seguinte, ó, você tem a curva e, digamos aqui, ela tem aqui o ponto P. Então, ela está dando 2 voltas em torno de P. Tá? C. Imagina que eu movo o ponto P um pouquinho. Esse número não muda. Tá? E se eu mover a curva um pouquinho, também não muda. Porque só vai mudar, para mudar o ponto P tem que cruzar a curva. E aí, bom, se ele cruzar a curva, aí pode até não mudar. Por exemplo, tem um exemplo, vamos dizer, que a gente pode fazer assim. O ponto está aqui, P1, aqui tem o ponto P2, aqui está a curva, o número é 0, e eu posso cruzar e o número de voltas em torno de P1 e de P2 é o mesmo, é 0. Mas, então, pode cruzar e não mudar, pode cruzar e saltar. Por exemplo, se o P
O P está aqui. Se ele andar para cá, ó, vai diminuir de 1, vai passar de 2 para 1. Mas se ele passar por esse ponto aqui, passa direto de 2 para 0. Assim, mas se não cruzar a curva, o número de voltas não muda. Então, significa que se o número de voltas mudou, é porque cruzou a curva. Muito bem. É isso aqui que demonstra o teorema fundamental da álgebra. E demonstra um teorema que implica no teorema de Brouwer. Então, a demonstração do teorema fundamental da álgebra está baseada nessa ideia. Tá? É tipo, eu costumo pensar assim, aqui os amigos do YouTube não vão ver isso, mas tem aqui na minha frente carteiras que estão com... Aqui a carteira assim, e tem um pé aqui que está parafusado no chão, parafusado aqui assim, né? E ainda são 2 pés aqui assim. Então, se eu passar um barbante em torno de um pé desses e der um nó, ele está preso aqui. Né? É mais ou menos a mesma situação. Então, se eu sair, for lá pedir para desligar o ar-condicionado, qualquer coisa assim, aí eu volto, o barbante está fechadinho, com o nozinho em cima da mesa, eu digo, não, peraí, cortaram o barbante e botaram aqui, tá certo? Ele não pode mudar assim, de uma volta em torno do pé aqui para 0 volta, assim, sem nada. Então, aí o teorema fundamental da álgebra, a ideia é a seguinte: você pega um polinômio, P. P é igual a Z, P de Z. Vamos botar Z elevado a N. Não, o termo de maior grau a gente sempre supõe. Mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1, mais etc., mais A1, Z, mais A0. Vamos supor que então, o coeficiente aqui é 1, e que esse coeficiente, esse A0 é diferente de 0, porque senão não tinha graça, 0 era a raiz. Tá? Então, imagina que esse N aqui é um número incalculável. Se a gente começar a escrever no quadro até o fim, é um número muito grande. Não sei que número é. Tá? Mas acontece o seguinte: eu posso olhar para isso aqui como uma função dos complexos nos complexos, que a cada Z associa o número P de Z. E aí, para procurar uma raiz, tem uma maneira, hoje faz sentido, né? Você bota o computador varrendo. Imagina assim, você quer achar um ponto na tela que corresponde ao número complexo e P dele tem que ser 0. Então, você manda o computador varrer a tela toda e calculando P de Z para cada Z ali, de repente, pode ser que não, né? Pode ser que a raiz esteja... Não tem nenhuma raiz por ali, você vai ficar procurando as cegas e tal. Bom, outra maneira de varrer é a seguinte: você pode pegar aqui o plano complexo, bota o 0 aqui, e aí você vai varrendo o plano complexo em círculos concêntricos, com centro na origem. Centro na origem. Né? E aí você olha, né? Então aqui estão os complexos e aqui estão os complexos, e o P está trazendo para cá. Então, o 0, né? Tem o 0 aqui. Vou botar um 0, vou botar ali uma cor diferente. Tá em homenagem ao Michel, vou botar um 0 azul. Michel foi o antigo aluno do curso daltônico que não enxergava o azul. Toda vez que eu escrevi botar o giz azul, quase troca o giz. Bom, então tem o 0 aqui. O que acontece? Esse cara daqui vai vir aqui no A0. Né? Quando eu substituir Z igual a 0, vai no A0. Aí o polínômio ele é uma coisa contínua. Né? Então,
Se os pontos estão próximos de zero, a imagem vai para perto de zero. Se a curva é fechada, vai dar uma curva fechada. Então, esses caras aqui, né, esses primeiros circulinhos aqui, vão estar por aqui, né? Tá dando 0 volta em torno desse cara daqui. O que vai acontecer é o seguinte, eu gosto de inventar a história, porque esse software que eu falei que tem para vocês, que é o Teoria Fundamental da Álgebra, ele faz exatamente isso. Vamos dizer, você entra com os coeficientes do polinômio, pega o polinômio, aí você clica um ponto aqui, ele vai lá. Aí você desenha uma curva aqui, ele desenha a curva lá. Então, e ele tem a seguinte funcionalidade. Você pode pegar o círculo aqui e mandar o raio ir crescendo e ver o que vai acontecendo lá. Aí eu imagino assim, as primeiras versões desse software foram no século passado, que eu fiz com alunos de iniciação científica e tal. Então, imagina assim, que os computadores eram muito lentos, né? E levava muito tempo para traçar o círculo aqui, traçar a curva aqui, aí variar um pouquinho o raio e tal. E aí eu estou lá olhando, tentando ver e tal, e o negócio não anda. Pô. Aí dá às 10 da manhã, 11 horas, 11 e meia, meio-dia e meia, 1 hora morrendo de fome, eu vou almoçar. Vou almoçar. E o negócio está aqui assim. Né? Aí, pô, me distrai enquanto o colega não sei o que e tal. Tem uma reunião, não sei o que, volta às 6 horas da tarde, e aí o negócio está, sei lá, assim. O que eu digo? Passou e eu não vi. Mas eu sei que passou, porque estava dando 0 voltas, a curva vai andando continuamente, se ela passou, está dando um número diferente de 0 de voltas, passou, tem uma raiz. Eu sei que, né, vamos dizer, o círculo está aqui ainda assim, eu digo, aqui dentro tem uma raiz. É como o caso do polinômio de grau ímpar. Eu não preciso calcular a raiz para saber que ela existe. Então, o que acontece é o seguinte, vou dar uma explicação que eu acho que... deixa eu ver quantos, né? Pouca gente, vamos ver. Vou dizer quantos por cento da turma vai entender, mas eu acho que todo mundo tem condição de entender. Quanto maior o Z, esse cara daqui, o tamanho dele é maior que todos os outros se o Z for muito grande. Certo? Imagina, o maior desses coeficientes aqui é, sei lá, 1000. Então eu tenho 1000, tem 100 mil caras aqui. Eu digo, bom, então esses 100 mil caras aqui são, no máximo, 1000 vezes Z elevado a n-1. Então, eu tenho aqui 100 mil vezes 1000, 100 milhões de vezes Z elevado a n-1. Aí eu boto um Z elevado a n, que é 1000 vezes esse número. Quer dizer, eu boto um Z que é 1000 vezes esse número. Então, Z elevado a n é 1000 vezes esse número, vezes Z elevado a n-1. Então, ele é 1000 vezes maior. Esse cara aqui vai ser 1000 vezes maior que esse. Se esse cara estiver na tela, esse cara daqui, se eu marcar ele a partir do 0, ele está no mesmo pixel que o 0. Eu já estou... 1000 pixels, o 0 está aqui no meio, eu não tenho ainda 1000 pixels para cá, o 0 está aqui e esse cara também está no 0. Então, o que acontece? Para Z muito grande, isso daqui, mais isso, é basicamente isso aqui. Então, se eu desenhar a curva para Z muito grande, não importa qual seja o N, o grande vai depender, eu vou ter Z elevado a N mais uma coisinha muito pequenininha.
E acontece que z elevado a n, quando z varre o círculo uma vez, ele varre um círculo aqui n vezes. Então, para z bem grande, quer dizer, para o raio do círculo aqui bem grande, esse negócio vai estar sempre dando n voltas aqui. Então, eu sempre vou passar de 0 voltas para n voltas, eu só consigo se eu passar pela origem. Essa é a demonstração. E, vamos dizer, a gente pode fazer o filme desse negócio. Você faz esse negócio, olha, vê várias vezes. Então, o que a gente pode fazer é escrever um pouco melhor os detalhes da demonstração, mas é isso. Tá legal? Oi. É o número de voltas, né? Então, vamos começar. Esse é um detalhe que a gente precisa saber bem. Né? Então, vou apagar aqui. Entenderam a ideia geral, assim, tá legal? Então, eu vou discutir isso daqui. Então, quer dizer, a ideia é a seguinte. Quando eu faço um número complexo, sei lá, z vezes w, esse cara aqui, vamos dizer, o z vai ser igual a r cosseno alfa e o cosseno alfa mais i seno alfa, o w vai ser s cosseno beta mais i seno beta, e eu sei então que o zw vai ser rs cosseno alfa mais beta mais i seno alfa mais beta. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Quando você multiplica dois números complexos, né, multiplicar por um número complexo é fazer uma homotetia, com razão de homotetia igual ao módulo do número, e fazer em seguida uma rotação com o ângulo do número. Então acontece o seguinte, está aqui a origem. Pega aqui um número z. Ele faz aqui um ângulo alfa. Z ao quadrado faz um ângulo 2 alfa. Z ao cubo faz um ângulo 3 alfa, etc. Assim, sucessivamente. Tá? Então, imagina assim que esse alfa seja um número pequenininho, um ângulo pequenininho assim, alfa, está aqui o z. Vamos supor que z, módulo de z igual a 1, para eu não me preocupar com o tamanho dele, aumentar ou diminuir, só com o ângulo. Então, eu tenho z ao quadrado, z ao cubo, z à quarta. Então, esse aqui é o z à quinta. Tá legal? Eu digo que tem outros caras que vão cair nesse mesmo cara se eu levar a quinta. Porque, olha só, pega um círculo unitário aqui, né, divide o ângulo aqui em 5. Então, esse cara daqui é o 1. 1 elevado à quinta dá 1. Esse cara daqui tem um ângulo de 2π sobre 5. Quando eu elevar ele à quinta, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por ele uma vez, ele vai parar aqui. Outra vez ele vai parar aqui. Outra vez ele vai parar aqui. Na quinta ele para aqui. Ele é de tamanho 1. O outro aqui tem 2π sobre 5 vezes 2. Isso aqui. Se eu elevar ele à quinta, na primeira vez ele vem parar aqui, na segunda aqui, na terceira aqui. Certo isso? 1, 2,
3, 4, 5. E claro, o que vai acontecer? Quando eu elevo um número a n, né, z elevado a n vai ser r elevado a n cosseno de n alfa mais i seno de n alfa. Né? Eu multiplico, se eu multiplicar z por z, soma alfa com alfa. Vou multiplicar por z de novo, eu tinha 2 alfa do um, mais alfa do outro, 3 alfa. Tá? Esse vai. Tá ligado? Então, quando eu elevo um número a n, eu elevo a n o módulo dele e multiplico por n o ângulo. Então, se eu pego esse cara daqui, né, mesmo que ele tivesse, eu pegasse um cara com o mesmo módulo que ele, né, e somasse a alfa um desses ângulos, vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Né? Então, esse z aqui, vamos chamar esse cara aqui de 1, esse daqui é u ao quadrado, u ao cubo, u à quarta. Tá? Esse u é o cara assim. Então, u à quinta igual a 1, né? 1 à quinta igual a 1, u à quinta igual a 1, u ao quadrado, a quinta a quinta ao quadrado é 1, u ao cubo, a quinta também é 1, u à quarta elevado à quinta também é 1. E o à quinta é 1 de novo, então acabou a brincadeira. Mas então, ó, se eu fizer z vezes u, a quinta é igual a z à quinta, u à quinta, que é igual a z à quinta. Z vezes u ao quadrado, a quinta, é igual a z à quinta. Z vezes u ao cubo, a quinta é igual a z à quinta, z vezes u à quarta. A quinta é igual a z à quinta. Então, além do z, eu tenho outros 4 caras. Toda vez que eu tiver... Quer dizer, eu elevo um número a n. Quantas raízes enésimas tem o número que eu achei? Tem n. Tem a que eu tinha, né? E simplesmente eu pego esse cara, somo esse ângulo, tem um, aí somo de novo, tem outro, somo de novo, e eles formam um polígono regular de n lados. Então, todo número complexo diferente de zero tem exatamente n raízes enésimas nos complexos. Nós estamos acostumados com a raiz quadrada, porque a raiz quadrada, você divide o 2π por 2, você tem 0 e π, tem o 1 e o menos 1. Mas quando você pega a raiz cúbica, né? A raiz cúbica da unidade, ó, você tem o 1 aqui, aí você tem o cara aqui que aqui é meio mais raiz de 3 sobre 2i, menos meio mais meio menos raiz de 3 sobre 2i e o 1 de novo. Tá? Quer dizer, aqui você tem 120 graus, 240 graus. Então, esses 3 caras aqui, elevados ao cubo, dão 1. Se você quiser as raízes quartas de um número real, vai ter sempre a raiz positiva, a raiz negativa, uma imaginária aqui e outra aqui. A raiz quinta vai ter uma cara assim, raiz sexta e tal. Tá? Isso quando o número é real. Se o número for um pouquinho, vamos dizer, for um cara aqui, né? Então ele tem uma raiz quinta que está aqui, uma outra que está um pouco mais para cá, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tá legal? Ou vou fazer de outra maneira. Outra maneira de pensar. Digamos que eu quero as raízes, sei lá,
raízes... Vou pegar os números elevados à sétima. Né? Sétima, mais ou menos uma coisa assim. Tá? Tem 7 pedaços aqui, digamos que são, dividiu o círculo em 7 pedaços iguais. Aí pega esses caras aqui, ó, e eleva a sétima. Quando eu elevo um cara a sétima, o tamanho dele é elevado a sétima. Então, se ele está entre 0 e 1, o tamanho dele diminui para cá. Se ele está aqui em cima, o tamanho dele fica o mesmo. Se ele está para cá, o módulo dele vai aumentar. Mas não importa. Né? Sempre vou ter, se eu percorrer aqui de 0 a infinito, as sétimas potências dos números entre 0 e infinito vão variar de 0 a infinito. Só que quando eu pego um cara com um ângulo assim, o ângulo dele vai ser multiplicado por 7. Né? Só que esses que estão aqui, eles vão preencher esse espaço. Tá? Eu tenho aqui esse pedacinho aqui, então esse cara daqui é multiplicado por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, ele estava aqui. Ele veio parar aqui assim, estava pertinho de 1, veio parar aqui. Só que esses caras que estavam aqui assim, ó, eles vão preencher todo um pedaço aqui. O ângulo, esse aqui é um pouquinho menor, então vai aqui. O outro é um pouquinho menor. Quando eu chegar aqui, ó, esses caras aqui, como vai ser multiplicado por 7, vão fechar a volta. Então é um leque aqui que se abre. E todos os caras... Aliás, tem um videozinho na playlist do TFA que é exatamente isso. Você tem todos esses caras aqui é o ângulo 2π sobre 7. Quando eu elevar a sétima, eles vão preencher o plano todo. Pum. Aí eu pego o outro trecho. Esses caras daqui, quando eu elevar a sétima, esses daqui vão já cair aqui. E esses de cá vão dar uma segunda volta. Então, é meio assim, se eu for percorrendo esse plano daqui para cá, assim, e olhando as sétimas potências, quando eu chegar aqui, o plano vai ser coberto. Aí eu engato aqui, né, vai estar todo amarelo aqui, aí eu engato com esses azuis, aí ele vai ficar, tem um azul por cima do amarelo. Aí depois... Cadê o giz rosa? Puxa. Depois eu tenho um trecho cor-de-rosa aqui. Esse cara aqui começa no final da segunda volta, que é aqui. E aí, quando eu ando daqui para cá, ele cobre tudo de novo. Em seguida vem o verde. É um verde que ficou azul. Aí, esses caras daqui também começam de novo aqui. Dá para entender isso? Oi. É porque é o seguinte, ó, se eu olhar, faço a função que leva a z em z elevado a sétima. Então, ó, se eu pegar esses caras que estão aqui, se eu desenhar a imagem aqui, esses caras são reais, positivos, de 0 até infinito. Então, a imagem deles vai dar os reais de 0 a infinito. Aí eu pego os caras aqui com um ângulo de 1 grau. Está mais que 1 grau. Quando eu elevo um cara que faz um ângulo de 1 grau horizontal à sétima, ele passa
o tamanho dele, o módulo dele é elevado a sétima. Então, vamos dizer, se ele estava aqui um pouquinho acima de 1, né? Aqui o 1 está aqui, o 0 está aqui. Ele passou um pouquinho de 1, mas quando eu elevo a sétima, ele já passa um bocado de 1. Só que ele fazia 1 grau aqui. Agora ele vai fazer 7 graus aqui. Porque o ângulo dele, faço ele vezes ele, né? Vamos dizer, aqui eu tenho W. W igual a 1,1 cosseno 1 grau mais I seno 1 grau. Grau é um número, minha definição de grau. Grau é igual a π sobre 180. Então, quando eu digo 1 grau, é π sobre 180. Quando eu digo 180, e ele é representado por esse símbolo aqui. Então, 180 graus é 180 vezes π sobre 180, que é igual a π. Então, grau é um número, minha definição, para conseguir conviver com esse dilema de trabalhar com graus, porque radianos é que não existem. Não posso dizer graus e radianos. Graus ou números sem unidade. Então, vamos dizer, ele tem cosseno 1 grau aqui. Então, esse cara daqui é 1,1 elevado a sétima. Esse cara daqui é 1,1 elevado a sétima, cosseno de 7 graus mais I seno de 7 graus. Esse daqui é o W elevado a sétima. E claro, olha, todos esses caras que estão aqui no meio, que tem menos de 1 grau, eles vão ficar preenchendo esse espaço aqui. Tá legal? Entre 0 e 1 grau, tem uma infinidade de ângulos que, multiplicados por 7, vão variar de 0 a 7 graus. E aí, quando eu vou até 2π sobre 7, quando eu vou fazendo isso, então aqui os caras se eu vou andando aqui assim, até aqui. Quando eu chego no cara que está aqui, é 1,1 cosseno de 2π sobre 7 mais I seno 2π sobre 7. Quando eu elevo ele a sétima, ele dá 1,1 elevado a sétima, cosseno de 2π sobre 7 vezes 7, que é cosseno de 2π, mais I seno 2π, que é esse aqui de novo. Então, dá a volta completa. Vamos chegar lá. Essa parte aqui. Sofia, agora me lembrei de uma história que minha mãe me contou. Meu pai era ligado ao meio musical, essas pessoas assim, e contou a história que tinha 2 violoncelistas na orquestra sinfônica. Um era muito bom, assim, dava música e ele já saía tocando. Tinha o outro também, era bom, mas mais devagar. Aí o cara saiu tocando. Depois de uma semana, de 4 semanas, o que não começou assim, ele estava tocando melhor, porque ele sentava lá e a Sofia. Assim, não entendi, mas eu sei que ela vai sentar, vai estudar, vai entender. Então, Hã?
Olha só, é só isso. Eu tenho que ter entendido que quando eu multiplico dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Você entendeu isso? Se você não entendeu isso, não adianta. Tá? Isso você tem que entender. Então, quando eu multiplico um número por ele mesmo, eu elevo ao quadrado o módulo dele e multiplico por 2 o ângulo, porque eu somo o ângulo. Aí, quando eu elevo ao cubo o módulo e multiplico o ângulo por 3. Quando eu elevo a n, quando eu elevo a sétima potência, eu elevo o módulo à sétima e multiplico o ângulo por 7. Então, quando eu multiplico o ângulo... Mas acontece o seguinte, se eu pegar os caras que estão de 0 até o ângulo do cara, todos têm o ângulo multiplicado por 7. Então, isso abre assim e todo mundo aqui no meio é preenchido. Então, vou só... Consequência dessa... É interessante porque a parte difícil a parte avançada do teorema é fácil. A parte avançada, se explicar para as crianças, elas vão entender. Essa parte aqui é a parte mais elementar, mas dá mais trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, pega o círculo unitário. Círculo unitário, porque aqui aqui o 0, aqui está 1, então não precisa elevar nada o módulo do cara. Círculo unitário, o que acontece quando eu elevo a sétima? Então, esse círculo unitário vai ser transformado no círculo unitário. Porque está maior o círculo unitário, né? A diferença de escala. Ele vai ser transformado no círculo unitário, porque o cara tem módulo 1 aqui, quando ele é elevado a sétima, o módulo é 1. Só que acontece o seguinte, vamos sair daqui, pegar um pontinho aqui e sair andando para cá. E você pode programar lá no computador. Você pode... pega o GeoGebra, meu GeoGebra trabalha com número complexo. Então, você pega os números e vai elevando a série. Nem precisa elevar a série, você multiplica por ele, 7 vezes, para ter certeza que não está sendo enganado. Tem gente aí que não acredita na urna eletrônica, então também pode não acreditar no que está lá dentro do GeoGebra e tal, pode ter alguma sacanagem lá, então você confere tudo. Melhor programar em linguagem de máquina mesmo, para ter certeza. Mas você sai daqui. Aí o 1 vem no 1. Aí você vai andando. Só que quando você anda um ângulo alfa aqui, ele anda 7 alfa aqui. Então, esse cara, quer dizer, chegou aqui, o outro já quase deu a volta completa. Aí, quando você chega aqui na verdade, já passou daqui. Quando você chega aqui assim, ele, pum, já... Então, enquanto você faz 1/7 de volta aqui, é como uma engrenagem mesmo. Uma volta. Aí você anda mais 1/7 de volta, ele dá outra volta lá. Outro 7 de volta, ele dá outra volta lá. Outro 7, outro 7, outro 7. Então, quando você dá uma volta completa aqui, o cara dá 7 voltas aqui. Tá legal? Se esse círculo, em vez de ser unitário, tiver um raio R, esse círculo aqui vai ter raio R elevado a N. Mas fora isso, é a mesma coisa. O círculo de raio R vai ser percorrido uma vez aqui, e o círculo de raio R elevado a N vai ser percorrido N vezes aqui. Aqui o caso R é 7, né? Cada setor o quê? Aqui o tempo... justamente. Pois é só isso. É uma multiplicação... elevar a n nos complexos tem alguma coisa de multiplicar por n. Então,
Então, basicamente é isso. Tá? Então, se aqui eu fizer a função que leva a z em z elevado à sétima, eu faço uma curva que dá uma volta e ela, um círculo, né, vai dar 7 voltas. O círculo vai dar 7 voltas em torno da origem num círculo aqui. Tá legal? Bom, imagina que em vez de z elevado à sétima, eu tivesse z elevado à sétima mais a6z à sexta, mais a5z à quinta, mais a4z à quarta, mais a3z ao cubo, mais a2z2, mais a1z, mais a zero. Então, isso aqui é o P de Z. Mas eu posso escrever, chamar esse aqui de Q de Z. Então, P de Z é igual a Z elevado à sétima mais Q de Z. Bom, eu sei, né, aprendi, vale aqui a desigualdade triangular e tudo, né? Então, eu sei que quando Z é muito grande, esse cara é muito maior do que esse. Então, imagina que esse meu R é muito, 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 muito grande, de tal maneira que esse cara daqui não é tão grande, é 1000 vezes maior que esse. Eu estou aqui na tela do meu computador, pegando esse cara daqui e transformando aqui pelo polinômio. E eu faço um ajuste, né? Eu mantenho, posso fazer um ajuste de escala que me mantém a imagem desse círculo dentro do meu monitor. Então, acontece que quando o R é bem grande, o R elevado à sétima, claro, o R aqui também é mantido aqui, né? Eu mantenho aqui esse círculo parado, vamos dizer, mas o raio está aumentando, né? Só muda o númerozinho aqui. Aqui aumenta muito mais, mas eu mantenho ele aqui dentro. Tá? E aí, o que acontece? Isso daqui, esse número é o Z elevado à sétima. E o P de Z é o Z elevado à sétima mais o Q de Z. Como eu sou agora, eu tenho o mistério da Santíssima Trindade no meu sangue, esse é ponto, esse é vetor. Né? E aí eu somo Z elevado à sétima com Q de Z e eu obtenho o meu P de Z aqui. Certo? Só que quando esse R for muito, muito, muito grande, esse cara rosa aqui vai ser tão pequeno que esse não está no mesmo pixel. É como se eu tivesse aqui, ó, é como se o Z elevado à sétima fosse um planeta e o P de Z fosse um satélite em torno dele. Então, Z elevado à sétima descreve uma órbita circular no meu sistema ptolomaico, sei lá o quê, né? Em torno aqui da origem, e o seu satélite vai sendo arrastado por ele. Nem precisava ser tão pequeno, vamos dizer, mas é bem claro isso, que quando o R é bem grande, esse cara daqui tende a zero e o Z elevado a 7 e o P de Z andam juntos. Claro, quem está lá no planeta continua olhando a Lua lá no céu, está longe e tal, mas eu que estou olhando o meu telescópio lá de longe, eu vejo os dois andando juntos e dando 7 voltas aqui. Tá legal? Porque eu quis. Porque o P de Z, isso aqui é o P de Z. Então, o P de Z é isso mais isso é inegável. Mas,
para eu pensar, eu penso assim, que eu tenho z elevado a 7 mais essa coisa aqui, que é um tantinho que eu somo aqui. Como eu vou somar aqui, eu vou pensar ele como um vetor. Pego esse ponto, somo esse negócio e chego nesse aqui. Tá? Então, é isso. Tá? Quer dizer, quando o raio fica muito grande, com certeza, se eu olhar a imagem desse círculo pelo P, ela vai dar 7 voltas aqui em torno da origem. Só que quando o raio era zero, não está na mesma figura aqui, mas quando o raio era zero, estava o zero aqui e o A0 estava aqui. Então, quando o raio era zero, eu estava dando 0 volta em torno da origem. Eu tinha um círculo concentrado aqui e os primeiros estavam aqui assim. Então, eu começo com 0 voltas em torno da origem e, inevitavelmente, o 7 aqui é só o 7, né? Ele só não pode ser zero. Por isso que tem que ter, não pode ser, claro, né? Mas qualquer potência que serviria, né? Quando o R é bem grande, esse cara aqui comanda e eu vou ter n voltas, onde n é o grau do polinômio. Então, a partir de 0 volta para n volta, tem que passar pela origem. Foi. O P de Z é esse Z elevado a 7. O P de Z é esse aqui, é o Z elevado a 7 mais esse daqui. O que eu estou dizendo é que este cara daqui, eu sei porque eu faço a conta, este cara daqui, quando o Z é muito grande, eu posso garantir que ele vai ficar muito pequeno em relação a esse. Para eu ver aqui na minha tela, basta que ele seja 1000 vezes menor que esse. Então, quando esse cara daqui tá certo? A minha tela aqui tem, vou botar 2000, assim, sei lá, a gente pode ter 8K, não sei, vamos botar 10.000, tá? 10.000 vezes maior. Então, 10.000 vezes maior, esse cara está aqui num certo pixel, e eu vou somar ele, um cara 10.000 vezes menor, vai estar no mesmo pixel. Bom, claro, você pode dizer, não, estava na pontinha do pixel, quando você somou, foi no pixel adjacente, mas também com 10.000 pixels você não distingue um do outro. Né? Tá? O fato é isso, que você não vai distinguir um do outro e eles vão dar o mesmo número de voltas. Eu posso dar um argumento mais erudito um pouco, não precisa tanto. Tá? Mas essa é a ideia. Tá? Então, isso, vamos dizer, eu acho que é bastante convincente para dizer, não, realmente tem... Oi. O A0 é pelo seguinte, é porque eu fiz a hipótese que o A0 era diferente de zero. Porque eu quero demonstrar que esse cara tem uma raiz. Se o A0 for zero, zero é raiz. Eu suponho que o A0 é diferente de zero. Então, o A0 é um número complexo, que pode estar aqui, só não pode ser o zero. Então, digamos que ele está aqui. Eu gosto de desenhar ele aqui, assim, bem num... Ou aqui, assim, sempre num quadrante não primeiro. Tá? É um número qualquer aqui. Poderia o A0 é algum número complexo. A0, diferente de zero. Então, quando o Z é pequenininho, esse cara aqui não vale nada. É o contrário, esse aqui não vale nada, esse daqui também não vale nada. Nada disso vale nada, quem manda é o A0. Então, se eu pegar um círculozinho bem pequenininho aqui, a imagem dele vai se confundir com a do A0. E aí ele vai começar aqui assim, mas ele vai dar 0 voltas em torno de zero. É o P de zero. O
P de zero é isso aqui. Os círculos próximos de zero, o P deles vai estar aqui pertinho. Então, eu passo dessa figura para essa daqui. Aí eu não preciso calcular nada. Passou continuamente. Uma curva fechada, está andando aqui, 0 voltas em torno da origem, passou para N voltas em torno da origem, passou, e deve ter passado N vezes. Né? Porque você vê, quando você faz a animação, com o círculo crescendo aqui e a imagem dele aqui, você vê que no começo, no princípio, esse cara não sei se você tem esses termos aqui, no começo esse cara, aí depois esse começa a aparecer, e aí você tem uma coisinha assim. Aí na medida que esses vão entrando, de repente começa a formar alcinhas. E aí, vamos dizer, tem uma hora que passa por aqui, e você diz, opa, passou uma raiz. Você diz, pô, só tem 3 alças. O negócio é de grau 7. Aí, essas alças ainda vão passar e outras alças vão se formar. Porque, no final das contas, esse negócio vai passar 7 vezes por aqui para passar a dar 7 voltas. A menos que, vamos dizer, tenha uma raiz dupla, uma coisa. Às vezes tem uma raiz dupla e passa 2 de uma vez. Então, vocês podem pegar o software que está lá disponível na página do curso, baixa, pode fazer os experimentos. Porque esse círculo, quando você olha a imagem dele pelo polinômio, ele não vira um círculo. Ele é uma curva. Porque o que vai acontecer? A certa altura, ele vai estar assim, e o zero vai estar aqui dentro. Aí você conta lá quantas voltas ele deu. Se ainda não tiver dado 7, é sinal de que ainda em alguma hora vai aparecer mais uma alça aqui, vai passar por aqui. A raiz é isso, a imagem da curva, a origem está parada e a imagem da curva está se movendo. Porque o círculo está se movendo aqui. A curva se move, a imagem se move. E aí, cada vez que ela passa por zero, você tem uma raiz aqui. Tá legal? Que horas são? Estou cronometrista hoje. Hã? 2h10. O teorema de Brouwer é parecido. Na verdade, porque tem um princípio aqui que é o seguinte, olha só. O que eu estou dizendo como princípio, que eu até chamo de lema de Brouwer. O Brouwer não fez assim, mas tudo bem. É o seguinte, imagina que você tem uma função f de R2 em R2. E aí você tem aqui está o R2 domínio, o R2 contra domínio. Aqui está a origem. E aí você quer achar um ponto, quer saber se tem um cara que vai aqui. Você pode fazer a mesma coisa, você pega um círculo. Não precisa ser de centro na origem, mas digamos, você pega círculos de centro na origem e olha as imagens desses caras aqui. O círculo vai aumentando, a imagem vai andando aqui. Se em algum momento você disser, opa, quando chegou aqui, está assim, porque quando você está no zero, ele vai em um ponto, aí ele começa dando 0 voltas em torno de P. Se em algum momento der um número diferente de 0 de voltas em torno de P, é porque passou por P. Então tem algum lugar aqui, digamos, nesse cara daqui, você pode procurar, tem alguém que veio aqui em P. Tá? Essa é a ideia. Porque não pode passar. Né? Isso aqui você está fazendo o quê? Você está fazendo uma curva andar continuamente aqui. Essa função sendo contínua, a imagem está andando continuamente aqui. Então, o número de voltas
não pode variar a menos que você cruze o P. É essa a ideia. Então, tem um teorema que é o teorema que demonstra o teorema de Brouwer, que é o seguinte. Imagina que você tem o disco unitário aqui, B, e aqui você tem o S é o bordo do B. Tá? Então, B é igual ao conjunto do X, tais que norma de X menor ou igual a 1. O S é igual ao conjunto do X, tais que norma de X igual a 1. Eu escrevi assim sem dizer R2, porque essa mesma demonstração vale em Rn. Quem disse? Isso era quando era em R, né? Em R era ímpar. Peraí, são dois teoremas. Você fica copiando a aula e escreve besteira. Você tem que prestar atenção na aula. Depois, no livro está tudo escrito bonitinho, a aula está filmada. Eram dois teoremas. Um era o teorema fundamental da álgebra, o polinômio, e o teorema de Brouwer é outro teorema, que diz que se você tem uma função f contínua de b em b, então tem um ponto fixo, um x que vai em f de x. E o grau ímpar era, no caso, real, o polinômio real. Bom, é claro que sempre tem a coisa assim, conseguir prestar atenção na aula é uma, vamos dizer, é uma vantagem assim, que nem todo mundo tem, tá certo? Ainda mais nesse horário de 1h às 3h, eu considero praticamente impossível. Mas se você consegue prestar atenção na aula, você não pode copiar a aula, você tem que ficar lá. E tem gente que não consegue mesmo, fica lá copiando, só consegue prestar atenção copiando. Mas eu, por exemplo, se eu copiar aula, eu não consigo prestar atenção em nada. Tem que ficar ligado na aula, tentando me pegar na mentira. É a melhor maneira. Pensa assim, esse cara está querendo me enganar. Você fica olhando, Então, aqui, ó, vamos, em vez de pensar no teorema de Brouwer, vamos pensar assim, eu tenho uma função G de B em S. Eu estou enunciando tudo contínuo, mas as demonstrações que dá para fazer de uma maneira mais elementar são com a hipótese de que o negócio é C1, alguma coisa assim. Mas, vamos dizer assim, contínua. Então, eu vou pegar esse cara. Aí, repare o seguinte, que quando eu vou varrendo o B aqui com círculos concêntricos, esses círculos têm que virar coisas aqui a ser amassadas, porque ele está tomando. Né? Não está preenchendo aqui, só está indo no bordo. Agora, imagina que eu te digo o seguinte: imagina que G de x é igual a x para todo x em S. Significa o seguinte: você pegou um tamborim, cor aqui, aí pregou ele todo. Então está aqui o x, ele foi pregado aqui, virou o G de x. X1 aqui, X2 aqui, ele virou aqui o G de X2 igual a X2, G de X igual a X, etc. e tal. Pegou. Agora, não dá, né? Porque como é que agora você vai mandar o resto do tamborim? Se ele está todo pregado aqui, você vai ter que rasgar, não tem como. Tá certo? Você poderia imaginar assim: você pega o couro do tamborim, amassa bem e bota aqui. Mas com ele pregado aqui no bordo, não tem. Essa função não pode existir. Você não pode ter uma função contínua que vai pegar esse cara todo, vai jogar só aqui na volta, só que os caras do bordo vão ficar pregados. E a demonstração é o mesmo princípio, olha só.
você começa, você faz esse circulinho aqui. Olha aqui a origem. Então, o que acontece? Aqui, esse cara, ó, ele vai parar em algum lugar aqui. G de O. Aí os caras aqui próximos vão por aqui assim. Então, não há dúvidas que quando o raio aqui é pequeno, você está dando 0 volta em torno da origem. Você tem uma coisa... Né? Sempre, não importa muito qual seja a função, se ela não leva 0 em 0, ela leva 0 em algum lugar e a função sendo contínua, os circulinhos aqui próximos está perto desse cara, vão dar 0 volta aqui. Só que no final, quando você chega aqui, você percorre esse cara aqui dando uma volta e o outro aqui é o mesmo, dá uma volta. Então você começa com uma curva que dá 0 voltas e termina numa curva que dá uma volta. E você não passou pela origem porque você está sempre aqui em cima. Não pode acontecer. Então esse teorema diz que não existe essa G. É um teorema de não retratabilidade. É mais ou menos uma coisa assim, você tem alguma coisa que tem um bordo, e aí você fixa o bordo e quer mandar todo o miolo para o bordo continuamente. Só se tivesse um buraco. Se fosse uma cuíca, aí já era diferente a história, certo? Mas não sendo uma cuíca, um tamborim, não tem... Essa aula não vai poder ser traduzida. Esse teorema é o teorema de não retratabilidade no caso aí da esfera no bordo. Mas é um teorema mais geral. Mas tem essa demonstração simples. E dele decorre o teorema de Brouwer. Oi. É porque é o seguinte, eu estou mandando isso aqui tudo só aqui. Então, continuamente, eu posso fazer a mesma brincadeira. Eu estou mandando a função daqui no plano. Que ocasionalmente é assim. Mas eu posso pegar e fazendo círculos concêntricos aqui. Então, tem um círculo se movendo continuamente aqui. Se essa função é contínua, a imagem dessa curva vai se mover continuamente aqui. Não importa que ela está se movendo continuamente aqui. Tá. E ela começa com 0 voltas em torno da origem. Só que como g de x é igual a x para todo x aqui, né, eu pego esse cara daqui, faço ele dar uma voltinha aqui, e ele vem e faz aqui assim, pum, e não envolveu a origem, deu 0 volta. E eu vou fazendo. Aí eu não sei o que acontece no meio, eu só sei que no final, quando eu dou uma volta aqui, a imagem dá a mesma volta aqui, porque está levando g de x em x. Então eu estou passando de 0 voltas para 1 volta. Então o meu princípio, vamos dizer, é uma espécie de teorema do valor intermediário, é que eu não posso passar de 0 volta para 1 volta sem passar pela origem. Só que nesse caso eu tenho certeza que eu não passei pela origem, a origem não está na imagem. Eu teria que ter passado pela origem. Não posso passar, então essa função não pode existir. E aí a demonstração do teorema de Brouwer é o seguinte, imagina que você tem f de b em b contínua. A f agora. Então, agora os caras estão... Aqui eles estão autorizados a assumir valores aqui em B. Só que imagina o seguinte, você tem aqui, para cada x, você tem o x, tem o f de x, e supõe que f de x é diferente de x para todo x. Suponha que o teorema de Brouwer não valesse, quer dizer, existiria então uma função contínua que leva cada x num f de x e ele é diferente de x. Aí vamos construir a seguinte G. Você simplesmente liga aqui
anda para cá e esse é o g de x. Você pega, sai do f de x na direção do x, semi-reta, onde encontrar aqui é o g de x. Isso é uma coisa do segundo grau. Você pega, faz essa semi-reta, é os caras da forma f de x mais t vezes x menos f de x, t maior ou igual a zero, calcula o t, equação do segundo grau, né? Porque esse cara vai ter que ter norma 1. Você substitui na equação, a equação de S é norma 1. Então, faz a conta, tem um cara aqui. E ele é dado por uma fórmula, tem uma fórmula. Quer dizer, se você tem o f de x, você tem, se tem a fórmula do f de x, você tem a fórmula do g de x. Se o f de x é contínuo, a fórmula do g de x vai dizer que o g de x é contínuo. Só que aí, agora, você criou uma função g de b em S. E o que acontece quando o x está aqui? O f de x está em algum lugar aqui, quando você liga e vai achar o bordo, você acha o x. Então, você tem g de x igual a x para todo x pertencente a S. Mas eu acabei de provar que essa g não pode existir. E se a f não tiver ponto fixo, ela vai existir. Então, a f tem que ter ponto fixo. Esse é o teorema de Brouwer. Ok? Hã? Quê? Exemplo? Outro exemplo, outra demonstração, como assim? Outra demonstração? Desse do Brouwer? Essa é a que eu consigo fazer. Oi. Porque olha só, é importante você não ir do x para o f de x. Você vai do f de x para o x. Aí você caminha até encontrar o bordo. Se o x já estiver no bordo, você sai do f de x, caminha por essa semi-reta, você já encontra o bordo exatamente em x. G de x igual a x para todo x em S. S é o bordo, tá? Então, recapitulando, ó. Se eu tiver uma função de B em S que fixa os elementos do bordo, ela não pode ser contínua. Eu não posso pegar o tamborim e dar um jeito de jogar o couro todo no bordo sem rasgar. Segundo, se eu tiver agora uma função do B em B e o f de x for diferente de x para todo x, eu posso pegar o x, trago aqui no f de x, pego o x aqui, ligo aqui, e isso vai ser contínuo, porque a f é contínua. Isso vai ser contínuo, e aí eu estou levando x, qualquer x daqui, no bordo, e os elementos que já estavam no bordo continuarão no bordo. Então, eu estou construindo exatamente a função que eu provei que não pode existir. Então, significa que se f de b contínua, em B contínua, isso implica que existe x pertencente a B, tal que f de x igual a x. Esse é o teorema do Brouwer. Chama teorema de ponto fixo de Brouwer. Esse teorema vale, ele vale em dimensão finita. A demonstração é essencialmente a mesma. Essa parte aqui, sem tirar nem pôr. A outra do número de voltas é mais ou menos assim, você pega a esfera, vamos pensar em R3. A esfera também, você pode olhar para a imagem dela e ver se ela envolve ou não a origem. Uma coisa assim. Tá?
E, na verdade, o fato de ser uma bola aqui não é relevante. Tá? Porque, como é um teorema totalmente topológico, por exemplo, é fácil, mais ou menos fácil, você observar que você pode, se você tiver um convexo fechado, você limitado, você pode fazer uma abjeção dele contínua com a bola, com inversa contínua. Na verdade, qualquer coisa que você possa fazer uma abjeção contínua com a... Né? Você tem a bola, uma elipse, não vai fazer diferença. Você pode transformar continuamente isso aqui numa elipse, isso aqui numa elipse. E aí, se você tiver uma função da elipse na elipse contínua, você cria, você pega os pontos da bola, joga na elipse, joga para cá e depois joga na bola aqui, você cria uma função contínua da bola na bola e uma vai ter ponto fixo, a outra também vai ter. Mais ou menos essa ideia. Não, no Brouwer não precisa. Você pode, inclusive, pegar a bola toda e jogar aqui. Né? O teorema, vamos dizer, ele tem várias maneiras de você enunciar esse teorema. Né? Por exemplo, o Henrique fica puto de esporte, arranca a página do caderno, amassa toda, chapa em cima, ele tem um ponto que está exatamente em cima de onde ele estava. Tá? É a mesma coisa, você pega uma xícara de qualquer líquido, mexe, deixa voltar ao repouso e sabe que em algum ponto está exatamente onde ele estava antes de mexer. Esse tipo de teorema, teorema fundamental da álgebra, que são teoremas de existência que no caso do teorema fundamental da álgebra, dá até para pensar num algoritmo derivado dele, meio fake assim, mas né, você dá para você calcular o número de voltas calculando uma integral. Você tem que calcular uma integral a cada passo e tal. Se a dimensão for baixa, tudo bem. Mas são teoremas que nos garantem a existência, eventualmente, de solução de algum problema sem fornecer um algoritmo. Mas é bom você dizer, opa, tem solução. Ou, no caso do outro, não tem. Você está procurando uma coisa que não tem solução. Como nós vimos hoje, o negócio lá que o... Qual é seu nome mesmo? O Lucas estava procurando lá resolver um problema que não tinha solução. Então, você buscar uma demonstração tem esse valor. Tem então, tem esse princípio, né, que eu estou usando, que estou usando meio como teorema do valor intermediário sem demonstração, que é uma curva fechada. Se eu pegar um ponto e pegar uma curva fechada contínua, então existe um número inteiro, que é o número de voltas que essa curva dá em torno do ponto. Esse número não varia enquanto a curva não cruzar, não passar pelo ponto, ou enquanto o ponto não passar pela curva. Esse movimento de uma curva fechada tem um nome, chama-se homotopia. Então, e uma maneira mais não sei se é melhor, mas mais interessante assim, talvez, de você pensar o seguinte: imagina, eu vou chamar esse de lema de Rouchet. Esse princípio que eu falei antes é meio, poderia chamar de lema de Brouwer. O Brouwer não fez o teorema dele assim, mas em homenagem a ele. Né? Se a curva... mas se você tem uma função da bola no plano e tem um ponto P aqui
e a imagem do bordo, aqui, né? F de S, dá um número de voltas diferente de zero em torno de P, então tem um cara aqui que é elevado em P. Esse foi o princípio que a gente usou. O lema de Rouchet, eu chamo de lema de Rouchet, tem a ver com o trabalho que o Rouchet fez mesmo, é o seguinte, é justamente essa ideia de que o número de voltas não pode variar, mas num caso assim, pensando de uma maneira relativamente simples. Imagina que você tem aqui uma curva C0, aqui um ponto P, né? C0 é o seguinte, C0 é uma curva do intervalo AB, pode ser 0,1, 0,1 é tradicional, 0,2π, tá? de AB em R2, mas não passa pelo P, né? Contínua, C de A igual a C de B. Isso aqui é o fechado. Então, aqui você tem um número que é o número de voltas de C0 em relação a P. Aí, você tem para cada... Vamos dizer, você tem uma função aqui, vamos dizer, um V, uma função V, de AB também, em R2. E é assim, ó, aqui você tem o C0 de T, aí você olha e pendura aqui o V de T. Exatamente como a gente fez no caso do polinômio. A gente pegou o Z elevado a N e somou um vetorzinho. Então você tem o V de T aqui. Esse cara daqui, para cada um aqui, você faz C0 de T1, V de T1, etc. Então, se você faz esses caras, você tem aqui uma curva que vai ser C1, curva C1. Então, esse cara aqui é o C1 de T1, esse aqui é o C1 de T, etc. Então, repara que tem uma maneira muito simples de você fazer uma homotopia da curva C0 na curva C1. Quer dizer, você pega e faz cada ponto andar, fazer esse percurso aqui. Então, você cria, vamos dizer, uma curva CS de T igual a C0 de T mais S V de T. E aí, o cara vai sair daqui, aqui o S, variando de 0 a 1. Então, quando S é 0, você está em C0, quando S é 1, você está em C1, e está andando assim. Ora, se eu não passar por P, esse número de voltas de C1 vai ser igual ao de C0. E tem um critério extremamente simples, que é o seguinte, olha, vamos supor que V de T em módulo é menor que C0 de T menos P para todo T pertencente a AB. Então, por mais que eu queira sair de C0 de T2 aqui e conseguir chegar aqui no C1 de T2, aqui, para eu fazer isso, eu preciso que esse meu vetor V, que é esse cara aqui, ele meça isso aqui. Se ele mede menos, eu posso... Se ele mede menos, eu posso tentar todas as direções, eu não vou conseguir chegar aqui.
Então, o lema de Rouchet é apenas isso. Se isso daqui acontece, isso aqui também é contínuo, e eu defino C1 de t igual a C0 de t mais V de t, t pertencente a B, bom, aqui eu preciso também que V de A igual a V de B. Tá? Porque o A e o B aqui tem que dar o mesmo ponto, né? Então tem que somar, senão ela não fecha a C1. Tá? Então, se isso acontece, o N de C1P é igual a N de C0P. Por quê? Porque eu consigo fazer uma homotopia, quer dizer, consigo fazer a minha curva se deformar continuamente daqui até aqui sem passar pelo P. E isso, vamos dizer, dá uma demonstração menos, vamos dizer, poética do teorema fundamental da álgebra, porque eu falei, vai estar lá o satélite, não sei o quê e tal, mas é exatamente essa situação que a gente tem. Essa daqui é o z elevado a n, esse v é aquele pedaço que eu chamei de q, e eu sei que para r suficientemente grande, esse tamanho daqui é menor que esse, o p agora é o zero. Então, eu posso simplesmente deformar a curva, que é o círculo percorrido N vezes na curva que é a imagem do meu polinômio, sem passar pela origem. Isso também é bonitinho. O software TFA faz isso também. Pode... Não, se ele for maior, na hora que eu fizer essa homotopia, né, pode ser que passe pelo P. Tá? Né? Quer dizer, na verdade, eu desenhei errado aqui. Né? Aqui o que eu tinha que dizer é o seguinte, eu vou... Isso aqui. Então, mesmo que eu aponte em direção ao P, né, eu vou chegar no C1 de T antes de chegar no P. Tá? Entendeu? Aqui que eu fiz um desenho meu. Né? Eu estou aqui no C0 de T, de T2. Aí eu vou somar V. O P está aqui. O V é menor que isso daqui. Então, não importa para onde o V vai apontar, eu vou andar e não vou chegar, não vou passar pelo P. Então, eu tenho certeza que a minha homotopia não vai, vamos dizer, a curva vai se mover e nunca vai passar pelo P. E o caso do teorema fundamental da álgebra é exatamente isso. Né? Eu tenho a C0 de T, é o seguinte, T varia de 0 a 2π. Então, o meu círculo é R cosseno T mais I seno T. Quando eu elevo isso elevado a N, isso vai me dar R elevado a N cosseno de NT mais I seno de NT. Repara, cosseno de NT mais I seno de NT dá exatamente N voltas. Né? Essa é a minha C0 de T. E o resto, né? O resto vai ser, vamos dizer, o V de T vai ser a N menos 1, Z elevado a N menos 1, aqui vai ser R elevado a N menos 1, cosseno de N menos 1, T mais I seno de N menos 1T. Entendendo aqui? Eu estou pegando esse cara, elevando a N menos 1 aqui, multiplicando por N menos 1. Mais, etc., mais a zero. O que importa aqui, esses caras aqui têm tamanho 1. Tá?
Então, o tamanho do V de t, módulo de V de t, é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, cada termo desse, isso daqui é cosseno de alguma coisa, mas isso sendo a coisa. Isso tem módulo 1. Dá para ver? É um número complexo que tem um ângulo n-1t. Então, tem o cosseno aqui e o seno aqui. Então, isso aqui é 1. Tá? Qualquer que seja, n-1, n-2. Então, isso daqui é menor ou igual que módulo de AN-1 R elevado a n-1 mais módulo de AN-2 R elevado a n-2 mais etc., mais módulo de A0. E esse módulo de C0 de T é igual a R elevado a N. Então, isso aqui R elevado a N, isso aqui é um polinômio de grau N-1. Então, para R suficientemente, esses números estão fixos, para R suficientemente grande, isso aqui é menor que esse. Então, quando eu somar esse mais alguma coisa entre 0 e 1 vezes esse, não vai passar pela origem. Então, eu posso, na verdade, né, eu não preciso esperar tanto para ver todo mundo no mesmo pixel. Né? Tem uma hora que o z elevado a n está aqui e o q de t está aqui, a origem está aqui, e basta, tá? Então a minha curva está aqui assim e ela está dando n voltas, porque esses caras são menores do que isso. Então, essa é a história. Que horas são? 2h44. Então, aí dá para você... Aí eu tive uma ideia, porque uma outra coisa que você pode fazer, se você conhece as raízes, tem uma coisa que também esse software também faz, é o seguinte, é que na medida que você vai... você faz polinômio de grau baixo e tal, então você faz os pontos aqui, aí você faz a imagem, esse cara aqui, aí você olha e dá para você calcular o valor da imagem de cada ponto aqui, olhar a distância para esse cara e dizer, opa, a distância é 0, essencialmente. Tá? Não é 0, mas é quase 0. Aí você diz, ó, então vou pegar esse cara daqui, que é que corresponde a esse ponto aqui, que é quase uma raiz, e vou jogar o método de Newton nesse cara. Porque o método de Newton, se você tiver um bom chute inicial, ele é maravilhoso. Então você vai tateando, acha um cara, joga o método de Newton. Então, na medida que você vai passando, você vai deixando aqui dentro as raízes que foram aparecendo. No final das contas, quer dizer, depois que você... Vamos dizer, então vão aparecendo raízes. Aí você... Está aqui a origem, aí apareceu uma raiz, outra raiz, outra raiz, outra raiz, outra raiz, essa aqui aparece depois e tal. Aí, sei lá, 7 raízes apareceram e acabou. Seu negócio já está dando 7 voltas. Eu vou perder a conta aqui, sei lá, faz de conta que deu 7. Está dando 7 voltas aqui. E o seu círculo está aqui. Então, quando o seu círculo está aqui, já passaram todas as raízes, já está assim, já está dando 7 voltas. Então, uma outra coisa que você pode fazer esse cara se deformar no z elevado a n aqui, é você pegar todas as raízes e encolher para cá, porque
esse polinômio, se você conhece as raízes, ele é a raiz é A1, A2, A3, então ele é Z menos A1, Z menos A2, Z menos A3. Então você pode fazer assim, ó, Z menos A1, Z menos A2, Z menos AN. Aí você bota um parâmetro S aqui, com S igual a 1, você tem essa figura. Se você fizer o S andar de 1 para 0, essas raízes vão todas encolhendo aqui, o seu polinômio vai virar Z elevado a N. Então você vai ver essas curvas também se deformando aqui assim. É outra maneira de pensar. Né? É porque você... No primeiro caso, eu mantive o polinômio fixo. Né? Na verdade, eu não mantive o polinômio, eu modifiquei o polinômio. Né? Mas eu modifiquei o polinômio mudando o quê? Eu fiz Z elevado a N mais S Q de T. O S foi de 0 a 1 ou de 1 até 0, eu voltar para o Z elevado a N. Então, isso modificou os coeficientes do meu polinômio, mantendo esse coeficiente aqui. Uma outra maneira de modificar o polinômio ao mudar as raízes, né, eu estou mudando as raízes e trazendo elas para o zero. Então, também, eu estou mudando o polinômio e a curva... Ela vai... Porque quando S for zero, isso vai ser Z elevado a N. Então, a curva vai ser dando N voltas. Então, é uma outra maneira de você dizer, não, essa curva... Mas aqui você precisa ter as raízes. Né? Não tem... É só uma coisa meio ilustrativa, assim. Mas a gente não tem que ser tão utilitarista, sempre querer só os algoritmos que resolvem o problema. Às vezes, informações, ideias sobre o funcionamento do problema podem ser úteis em diversas situações. Então, aqui eu pensei nessa ideia. Você pode... Na verdade, já, assim, minutos finais, pensando assim, um polinômio tem esse eu nunca fiz no GeoGebra, assim, mas já é penoso. Dá para fazer uma coisa ainda interessante, que é o seguinte: um polinômio ele leva o infinito no infinito, nos complexos. Porque quando Z é grande, o Z elevado a N vai para o infinito. Então, se você pensar na esfera, e na esfera aqui você tem o plano, aqui você tem o plano, você pega o Z aqui, o P de Z em algum lugar aqui, Polo Norte, e cada Z pode ser visto pela projeção estereográfica como um ponto aqui. E o P de Z também como um ponto aqui. Então, você pode pensar o polinômio levando a esfera menos o polo norte na esfera menos o polo norte. Só com uma vantagem, que quando o Z tende para o infinito, ou seja, tende aqui para o polo norte, o P de Z também tende para o polo norte. Então, o polinômio vai ser uma função da esfera na esfera que vai manter fixo o polo norte. Tá? E o quociente de dois polinômios acontece o seguinte: se você fizer P de Z sobre Q de Z, quando o Z vai para o infinito, o Q de Z vai querer que isso aqui vá para zero. Mas, na verdade, aqui no infinito vão mandar os termos de maior grau. Então, se o P tiver grau maior que o de Q, isso irá para o infinito. Se o Q tiver grau maior que o de P, isso irá para zero no infinito. E, ao mesmo tempo, as raízes de Q que não forem raízes de P, você vai ter zero aqui, isso vai no infinito. Então, isso também vai ser uma função da esfera na esfera. E
vamos dizer, a ideia de pegar aqui o círculo de centro na origem e ir fazendo ele andar, na projeção estereográfica, a origem é levada no polo sul. Então, você vai começar andando aqui, olhando para a imagem aqui. Aqui, passar por zero é passar pelo polo sul. Passar pelo infinito é passar pelo polo norte. Então, se você tira o polo norte e o polo sul, isso aqui é como se fosse, tá certo, uma esfera. Sem o polo norte, você faz assim, ela vira um plano. Se você tirar o polo norte e o polo sul, você pode abrir assim e pensar ela como um cilindro. E aí é o seguinte, você tem as curvas dando voltas assim. Cada vez que o cara passa por zero aqui, uma curva passa por zero aqui e esse número de voltas aqui, vamos dizer, aumenta de 1. Só que quando passa pelo infinito, a curva passa assim e o número de voltas cai de 1. Então, tem os caras que são os zeros são chamados zeros e os que vão no infinito são chamados polos. Então, um polinômio, assim você tem os zeros de P menos os zeros de Q, que são os polos, vai corresponder a alguma coisa, um número de voltas que você vai ter. Quer dizer, você pega assim uma curva aqui dentro tem alguns zeros de P e alguns zeros de Q. O número de voltas que ela vai dar em torno da origem aqui vai corresponder ao número de zeros de P que estão aqui dentro, menos o número de zeros de Q que estão aqui dentro. Isso também dá para ver cinematograficamente. Assim. Vamos dizer, o estudo das funções são quocientes de polinômios complexos pode ser todo feito como funções da esfera na esfera. Tudo pensado assim. E as transformações de Möbius que eu falei são as bijeções da esfera na esfera, com essa interpretação. Aqui já só um extra. Assim. Então, é assim que, vamos dizer, nós temos o teorema fundamental da álgebra, que é um teorema importante, né? Você meio que precisa dele, e o teorema de Brouwer, que é um teorema importante também, que, por algum motivo, é considerado um teorema avançado. Bom, vamos dizer, ele envolve, tecnicamente, ele tem um certo... Mas, basicamente, a gente pode fazer, no caso C1, usando integral e coisas assim, e depois passar para o caso contínuo com o teorema de aproximação, ou o teorema de aproximação de Weierstrass, ou aproximando por convolução. Tem uma técnica assim, mas não é tão importante. E, bom, então, eu falei aqui hoje algumas coisas que estão na prova, alguns, e tem os programas para fazer. E tem a conjectura do Miguel, que eu não esqueci, que está para demonstrar que ela é falsa. Quer dizer, falsa. Vamos dizer, não dá para fazer um círculo com curva de Bézier. Não dá para fazer nenhum arco do círculo com curva de Bézier.